nos nossos simuladores, nós ainda abordaremos toda a parte anatômica. O nosso curso de harmonização facial é um curso totalmente voltado para a prática. Além dos alunos, durante a teoria, praticarem tanto no boneco de gel quanto nos nossos simuladores, nós ainda abordaremos toda a parte anatômica, áreas de risco, intercorrência, tanto identificação quanto tratamento, e um segundo dia com Day Clinic, um dia inteiro de atendimento, passando por todos os procedimentos. O nosso curso de harmonização facial é um curso totalmente voltado para a prática. Além dos alunos, durante a teoria, praticarem tanto no boneco de gel quanto nos nossos simuladores, nós ainda abordaremos toda a parte anatômica, áreas de risco, intercorrência, tanto identificação quanto tratamento, e um segundo dia com Day Clinic, um dia inteiro de atendimento, passando por todos os procedimentos. Boa noite, pessoal. Vamos começar mais uma live aula. O pessoal tá entrando aí, que eu tô vendo aqui. Tô vendo aqui que o pessoal da equipe já tá disparando o link para todo mundo. E essa live, na verdade, eu acho que ela está fechada. Deixa eu dar uma olhada aqui, não pode estar fechada não, vamos deixar ela aberta. Olhada aqui. Publicidade. Ela é pública, tá certo, deixei tudo certinho. Então, tudo certo, vamos. O pessoal vai entrando. Mais 5 minutinhos, nós já começamos. De harmonização facial é um curso totalmente voltado para a prática. Além dos alunos, durante a teoria, praticarem tanto no boneco de gel quanto nos nossos simuladores, nós ainda abordaremos toda a parte anatômica, áreas de risco, intercorrência, tanto identificação quanto tratamento, e um segundo dia com Day Clinic, um dia inteiro de atendimento, passando por todos os procedimentos. Agora sim, pessoal, agora sim vamos estar começando a nossa super live. O pessoal está entrando agora, boa noite para todo mundo. Estou acompanhando aqui, estou olhando para o lado, porque eu estou acompanhando aqui os comentários, pessoal que está entrando, tudo.
vamos começar essa super aula aí de harmonização facial injetável. Injetável, né? Já comecei a falar errado já. O pessoal, meus alunos já dão risada já. Já dão risada. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver quem já está chegando por aqui. Eliane, boa noite, Eliane. Boa noite, pessoal. Doutora Mila. Como que você tá, doutora? Uma das minhas médicas prediletas. Seja bem-vinda. Legal. Pessoal, hoje vai ser um curso mesmo, tá? Montei com muito carinho, com muito capricho, essa aula para vocês de harmonização facial. Não ficará gravada, acredito eu, vamos ver aí, mas por enquanto minha equipe já está falando aqui para não deixar gravada, até porque, ó, tô vendo que não tá tendo muita gente entrando não. Quando tem bastante gente, a gente até deixa, mas como não tá, vai ficar realmente, não vai ficar para quem estiver presente. Isso é um compromisso meu sempre com vocês aqui. Gosto que as pessoas estejam aqui comigo nessa live, tá? O que nós vamos abordar hoje? Toda a parte de harmonização facial, preenchimento, bigode chinês, linha da marionete, preenchimento labial, rinomodelação, ângulo de mandíbula, malar. Gente, vai ser uma aula mesmo, um curso bem completo com a parte de injetáveis. E ainda mais a aula no meu amigo, tá? Depois eu vou aumentar o vídeo aqui na aula para vocês e vou fazer uma demonstração prática em simulador, tá? E aí eu vou deixar vocês escolherem aí o tema que nós vamos fazer no simulador. Então eu vou deixar a cargo de vocês. Vocês vão falar assim, Diogo, faz um nariz, faz sei lá, um ângulo de mandíbula, um lóbulo de orelha, um arqueamento de olhar com ácido hialurônico. E aí nós vamos escolher aí na hora o procedimento que nós vamos fazer nele. Então nem eu sei que procedimento nós vamos fazer nele, tá? É legal porque aí fica a cargo de vocês. O pessoal tá, agora sim, acho que o pessoal tá entrando, acho que minha equipe começou a disparar agora lá nos grupos o link. Boa noite, Luana, Andréia, a Mila já dei boa noite. E vamos lá, tá? O legal dessa aula, nós vamos abordar realmente todos os temas um pouco a fundo. Pouco não, né? O máximo que a gente conseguir a fundo. Então vai ser algo bem interessante, algo bem legal aí para quem está querendo entrar nesse mundo da harmonização facial injetável e para quem quer ter conhecimento além do que já faz na sua clínica. Isso é muito importante, né? Associação, entender, ó. Eu gosto muito desse slide aqui, dessa imagem, principalmente dessa fórmula química aqui quando a gente fala de preenchimento com ácido hialurônico. Por quê? O ácido hialurônico, ele é uma ligação química que retém água, ele é um produto hidrofílico, né? Então, eu vejo muitas pessoas com preocupação de durabilidade. Quanto tempo dura, que não sei o que. Meu paciente reclamou que durou 3 meses, 6 meses o dele, no outro fulano durou 1 ano. Por quê? Simplesmente porque você não está dando água para aquele paciente, para aquela pele daquele paciente. Olha que interessante. Então, a gente já começa falando até de procedimentos pré e pós-procedimento. O que nós podemos aí agregar para o meu paciente, tá? Enquanto o pessoal está entrando, que eu vi que o pessoal ainda está entrando aqui, eu vou colocar mais uma vez nosso videozinho aqui, que eu estou muito orgulhoso dele, videozinho novo da nossa equipe de marketing. Tomar uma água e aí a gente já dá start a esse curso, tá? Que vai ser bem legal. Vamos abordar intercorrências, vamos abordar toda a parte de preenchimento, todos os pontos da harmonização facial, rinomodelação, preenchimento labial, top model look, ângulo de mandíbula. Então vai ser bem legal mesmo, tá? 2 minutinhos, 1 minutinho na verdade, e bora pro curso.
nosso curso de harmonização facial é um curso totalmente voltado para a prática. Além dos alunos, durante a teoria, praticarem tanto no boneco de gel quanto nos nossos simuladores, nós ainda abordaremos toda a parte anatômica, áreas de risco, intercorrência, tanto identificação quanto tratamento, e um segundo dia com Day Clinic, um dia inteiro de atendimento, passando por todos os procedimentos. O nosso curso de harmonização facial é um curso totalmente voltado para a prática. Além dos alunos, durante a teoria, praticarem tanto no boneco de gel quanto nos nossos simuladores, nós ainda abordaremos toda a parte anatômica, áreas de risco, intercorrência, tanto identificação quanto tratamento, e um segundo dia com Day Clinic, um dia inteiro de atendimento, passando por todos os procedimentos. Bom, pessoal, vamos começar a nossa super aula aqui, tá? Pessoal que está entrando ali pelo Instagram, vai lá no canal do YouTube que nós vamos iniciar, dar start aí. Lá vocês vão ver os slides, vão acompanhar toda essa aula que vai ser bem legal, bem completa aí. Sobre harmonização facial, tá? Então nós vamos abordar hoje tudo sobre harmonização facial. Tô acompanhando o bate-papo de vocês aqui. Boa noite pessoal entrando. Vera, Cláudia, Rose, e vamos começar a nossa aula. Já dei aí 10 minutos de tolerância. Pessoal, vamos começar primeiro entendendo o que é o ácido hialurônico, tá? Porque toda vez que a gente fala de preenchimento de ácido hialurônico, a nossa cliente, eu falo que muitas vezes, lógico, a gente tem que conhecer tudo por trás, mas nós temos que entender principalmente o que a nossa cliente busca, tá? O que nossa cliente busca? Resultado imediato e durabilidade, não é? Tanto que a gente vê alguns problemas aí, profissionais que têm algum tipo de problema, justamente por quê? Porque acaba não durando e elas reclamam, acaba não gostando, que aquele resultado não perdurou. Então a gente tem que entender que quando a gente faz um procedimento na nossa cliente, nós temos que deixar bem claro para ela que aquele procedimento, para ter aquela durabilidade que o fabricante fala que tem, você precisa de algumas práticas pré e pós procedimento, tá? Para você realmente conseguir chegar naquele resultado que a cliente deseja, no resultado esperado e num resultado duradouro. O que tem a ver com isso que você está colocando aí? Primeira coisa, quando a gente fala de preenchimento, a gente fala normalmente de preenchimento com ácido hialurônico. Hoje é o produto mais utilizado no mercado, é das técnicas mais usadas no mundo, de acordo com o ISAPS, que é a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, tá? Onde eles têm ali mais de 350 mil cirurgiões, está entre os top 5 de procedimento, principalmente preenchimento labial, preenchimento de bigode chinês. Tá? Mas eu vejo muitos casos, inclusive já aconteceu com a gente também aqui na clínica, de cliente que faz o procedimento, vai lá, faz o preenchimento e some da clínica. Ou aquelas clientes que chegam na clínica, aqui já não acontece isso, e de repente vai lá e quer fazer o preenchimento e pronto. Mas às vezes aquela pele não está apta a receber aquele produto. Por que ela não está apta? Primeira coisa que a gente tem que entender, com que tipo de produto que nós estamos lidando, tá? O produto de preenchimento, ele é um produto hidrofílico. O ácido hialurônico, ele é hidrofílico. Então, ele atrai água, tá? Pode ver nessa ligação química que nós temos aqui, OH, ele tem 10 ligações em molécula de água. O que isso quer dizer? Que ele, para ter uma volumização, uma hidratação, ele vai reter 10 moléculas de água e vai causar ali uma grande hidratação naquela região. Se a cliente não tem uma pele hidratada, provavelmente você vai, primeira coisa, gastar mais produto.
Segunda coisa, não vai ter um resultado tão bom imediato. Se a cliente não fizer tratamentos pós-procedimento, principalmente de hidratação, você pode ter certeza que a durabilidade dela não vai ser aquela prometida pelo fabricante, de 8 a 18 meses, dependendo aí o preenchedor. Eu gosto de falar de 6 podendo chegar a 18 meses, porque a gente sabe que alguns preenchedores de baixa viscosidade não conseguem chegar a uma durabilidade tão grande assim. Lógico, por que o fabricante gosta de colocar lá de 8 a 18 meses? Porque se você fizer uma biópsia lá no local, tal, na região anatômica, você vai perceber que sim, tem resquícios, né, de produtos naquela região. Mas não quer dizer que o resultado perdurou por aquele tempo, tá? Por isso que eu gosto de falar sempre para minha cliente, de 6 a 18 meses. Depende do tipo de procedimento, o tipo de viscosidade do produto, tá? E o que é essa viscosidade? Hoje no mercado existe uma porrada de marcas aí com vários tipos de produto. Por exemplo, a Restylane, se eu não me engano, são 5 ou 6 produtos para ácido hialurônico. A Juvederm também. Cada vez a tecnologia está aumentando. Mas como a gente dá muito curso aqui de injetáveis, o pessoal sempre fala, Diogo, é um investimento alto. Um preenchedor hoje, a média de valor é em torno de 400 a 500 reais. Você comprar aí para você ter todos os tipos de produto na sua clínica, o investimento é muito alto. Lógico, tem que ser feito, porque se a pessoa cliente chega aqui, quero fazer um preenchimento labial e você não tem produto, quero fazer uma harmonização facial, 14, 15 mil dá para você cobrar e não tem o produto, imagina como funcionaria, né? Então você tem que ter. Mas você tendo esses 3 tipos na sua clínica, isso que é legal, tá? Você consegue atender ali de determinados procedimentos. Lógico, dá para também ter uma caixinha de cada. Precisa de uma quantidade aí. Na hora que a gente for falar nos pontos de aplicação, a gente vai falar quantas seringas mais ou menos se gasta em cada região, tá? Mas o que eu tenho que entender dos preenchedores? Nós temos preenchedores de alta viscosidade. Normalmente os de alta viscosidade é esse daqui, ó. Aqui é todos os mesmos volumes, colocado 0,2 ml de produto para a gente entender a proporção de volumização, tá? Um preenchedor de alta viscosidade, gente, não confundam viscosidade com reticulação, concentração de ácido hialurônico. Tem produtos que nas 3 viscosidades eles mantêm a mesma reticulação. Já tem outros produtos como o Juvederm, como o novo produto que está chegando no mercado que é o Biogelis, eles já mudam essa concentração de ácido hialurônico de acordo com a viscosidade do produto, tá? Reticulação é diferente de viscosidade. A reticulação é a malha que se faz em volta das moléculas para você poder ter uma perduração maior daquele produto, tá? Então, alguns produtos têm uma reticulação um pouquinho maior, com certeza vai durar um pouco mais, outros menor. Mas a viscosidade é o que vai dar mais volumização ou menos volumização, tá? Então, um produto de alta viscosidade, ele tem maior força de projeção. O que quer dizer isso? Quando eu quero fazer ali um ângulo de mandíbula, uma estruturação supraperiósteo, uma volumização de mento, um levantamento de ponta de nariz, são produtos altamente indicados. O grande problema dele, ele é mais difícil de se moldar. Então, se você aplicar ali num plano superficial, pode dar granuloma. Se você aplicar de maneira muito errada, você não consegue modelar ele igual aos outros produtos. Outro grande risco dele, trabalhar em áreas de risco. Por quê? Como ele tem uma grande volumização, você comprimir um nervo pode dar uma parestesia temporária. Você ocluir ali o vaso, ou ocluir por compressão, ou por interromper a luz do vaso mesmo, você pode causar ali um processo isquêmico, podendo chegar a evoluir ali para uma necrose, tá? Então, é um produto que, por ter essa alta viscosidade, é mais difícil de você quebrar com uma enzima que quebra o ácido hialurônico, que é a hialuronidase. Ela vai ter mais resistência, tá? Quebra. Já mostrei isso, tem vídeos no nosso Instagram mostrando ali a mudança dessa viscosidade. Mas
a gente tem que entender que você quebra ela, você vê o produto girando líquido, que quanto maior a viscosidade, mais difícil da quebra dessa molécula, tá? Só um minutinho. Rafaela, o pessoal tá mandando um monte de mensagem para você da equipe aqui, avisa que você tá com o seu particular, tá? Então, pra gente entender isso, se o pessoal da equipe tiver aí, a Rafaela, eu tô usando o celular dela para transmitir via Instagram aqui, mandando o pessoal aqui pro YouTube, tá, gente? Então, por isso que eu tive que dar essa pausa aqui, porque eu tô vendo o celular dela pitando aqui e a Rafaela é meu apoio aqui nessas aulas com vocês, tá? Produto de média viscosidade, normalmente é um produto onde eu consigo ali tratar rugas médias e profundas, onde eu vou trabalhar normalmente em planos subdérmicos, tá? Então, é um produto que vai já ter uma maior maleabilidade, ele não tem uma duração tão longa quanto de alta viscosidade, mas eu consigo moldar mais fácil. Eu adoro, por exemplo, usar produtos de média viscosidade para fazer nasogeniano, para fazer aquele efeito top model look, para deixar bem desenhado, para você desenhar, às vezes, um ângulo de mandíbula, não para projetar, para marcar, mas para desenhar, dar aquela leve angulação. Trabalho também muito com ele, tá? E temos o produto de baixa viscosidade. É um produto que o pessoal acaba não gostando muito, porque a durabilidade realmente dele não é tão boa quanto os outros dois. Eu tenho casos aí que duraram de 6 a 7 meses, para vocês terem noção. Mas é um produto fácil de injetar, fácil de ser manuseado, tá? O paciente, você consegue ali modelar tudo o que você quer. E quais são as regiões que normalmente eu indico esse produto? Lábios, olheira, às vezes, tá? Lógico que tem que tomar cuidado, porque ele tem maior propagação, projeção. Então, se o paciente até ficar palpando muito, pode ser que ele acabe desmodelando o que você modelou, tá? Mas dura pouco. Não importa, o lábio vai ficar muito mais macio, muito mais natural. É aquele lábio quando a sua cliente fica com medo de fazer um procedimento e ficar com aquele bocão enorme. Ele não vai dar tanto edema e vai deixar um lábio mais natural, tá? É normalmente os lábios que nós temos aqui na nossa clínica que nossas clientes adoram, tá? Toda vez que eu vou trabalhar com harmonização facial, eu tenho que ter uma excelente avaliação do meu paciente. E avaliação, gente, nada mais é que treino, tá? Nós temos que começar a olhar o nosso paciente e mapear as estruturas dele. Hoje eu brinco com todo mundo quando faz nosso curso aqui. Eu não só faço o mapeamento dele dos meus pacientes, eu faço um mapeamento de todas as pessoas. Quando eu olho para as pessoas, hoje meu olho ele já está tão treinado em relação a isso, que a primeira coisa que eu olho no meu paciente é o terço superior. Eu entender o que tem ali de deficiência para poder melhorar. O que a gente normalmente nota-se ali no terço superior do paciente? Que é a região do frontal, aquela região da testa. Nós notamos ali rugas estáticas, rugas dinâmicas, diferença de olhar, sobrancelha um pouquinho mais caída, sobrancelha um pouquinho mais desalinhada, profundidade de têmpora. O pessoal não dá muito valor para a têmpora, mas a têmpora ela é um ponto estrutural da nossa face. Se a têmpora fica muito funda, eu gosto de chamar esses meus pacientes que têm têmpora muito funda de cabeça de amendoim, tá? A cabeça de amendoim é aquela que dá o volume, funda na têmpora e abre aqui no zigomático maior. Dessa maneira fica aquele negócio fundo, aí fica parecendo uma cabeça de amendoim mesmo, tá? O meu amigo aqui, que a gente não tem nome ainda, ele tem uma têmpora mais funda, se vocês notarem, tá? Mas depois a gente mostra um pouquinho ele. Pessoal que está entrando aí no Instagram, vai lá para o YouTube que lá tem até slide, ó. Vou deixar mostrando para vocês aqui, ó. Tem até slide, então vai lá que essa aula tá top, tá? Então, a gente tem que entender muito bem os terços que nós temos que avaliar. Olhou o terço superior, viu as funções? Vamos para o terço médio. O que eu vou olhar no terço médio? Decaimento do olhar, o que é? A olheira, perda ou atrofia do tecido ali subcutâneo, do zigomático maior e menor. Nariz, sabe aquela pontinha do nariz quando a gente dá um sorriso e a ponta cai?
Nariz é importantíssimo você olhar. Se o nariz do paciente é torto, principalmente se você vai fazer uma rinomodelação. Por que eu falo isso? Porque, gente, o paciente ele não nota que o nariz dele era torto, que era apontado para um lado. Quem de vocês aqui tem o nariz apontado para um lado? Escreve aí pra gente no bate-papo aqui do YouTube pra gente dar uma olhada. É importantíssimo nós avaliarmos essas situações e expor essa situação para o nosso paciente. Por quê? Porque o nosso paciente nunca viu isso. E a partir do momento que você colocar a mão ali no paciente, ele vai notar isso daí, tá? Além disso, temos lóbulo de orelha que a gente pode olhar, aquelas ruguinhas pré-auriculares, tudo isso vai fazer parte da harmonização facial. Já vou explicar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, tá? Depois nós temos terço inferior. Terço inferior é normalmente aonde estão todos os sintomas. As doenças do paciente, do envelhecimento, das quedas, vem da parte superior. Então, esse terço inferior aqui é normalmente onde estão aquelas ruguinhas depressoras, como um nasogeniano, uma linha de marionete, como tem aquele jaw, perda de contorno, ritide, perda de lábio, perda de estrutura supralabial. Então a gente começa a notar que os processos que vão incomodar o meu cliente tá do terço inferior para baixo. Mas temos que saber que eu preciso estruturar regiões acima para tratar essas regiões. Eu gosto muito de falar o que eu fazia quando eu comecei minha profissão lá atrás. Eu vi até um vídeo do Facebook esses dias daqueles de lembrança e eu dei risada das coisas que eu falava. Eu falava antigamente que toxina botulínica, isso no meu primeiro curso, tá, gente? Depois a gente se especializou muito, fez vários cursos. Como eu falo, um curso só não vai te dar base nenhuma, você precisa de vários cursos, tá? De vários profissionais diferentes, várias técnicas diferentes para você se tornar um profissional realmente capacitado, tá? Pós-graduação, cursos livres, tudo é importante para a sua formação. Tá? E aí, o que eu falava lá? Que Botox era região de terço médio para cima e preenchimento era de terço inferior para baixo. Olha que balela que eu fazia. Hoje, eu sei que resultados de harmonização facial depende muito de trabalhar com toxina botulínica. Quando os alunos vêm aqui fazer o curso só de harmonização ou só de toxina, sempre a Vanessa, que trabalha com a gente na parte comercial, ou eu mesmo, ou a Paula, conversamos com eles. Fala assim, ó, tenta fazer os dois, porque você vai ver a importância da associação das duas técnicas. Tá? Por quê? Você trabalhar um músculo depressor para ter um melhor resultado, por exemplo, num depressor do canto de boca, para tratar uma linha da marionete e depois estruturar a face, você vai ver que os resultados são surpreendentes. A sua cliente, ela não vai falar assim, ah, gostei, tá preenchido. Ela vai falar, uau, rejuvenesci. E é isso que eu busco na minha cliente. Eu não quero minha cliente sorrindo e falando, ai, gostei. Não, eu quero que ela olhe no espelho e faça assim, uau. Ou ela olhe foto do antes e depois lá na minha TV zona grandona de tela grande e faça assim, uau. Eu busco, é nossa missão aqui dentro de atender as pacientes, tá? Porque tem isso também, as pessoas acham que a gente só ensina. Não, a gente atende e muito, graças a Deus. Metade do meu faturamento, da minha renda hoje vem de atendimento, graças a Deus. E quando elas olham aquele resultado, elas falam, uau. E isso para mim é muito importante, esse uau do meu cliente, tá? Pessoal do YouTube, do Instagram que tá entrando, ó, corre lá pro canal do YouTube, tô vendo que tem bastante gente assistindo por lá, que tem até slide lá, vai ter demonstração prática, e a demonstração prática será apenas no canal do YouTube, tá, pessoal? Então corre para lá. Outra coisa que eu tenho que avaliar no meu paciente é hemiface direita e hemiface esquerda. Por quê? Todo mundo é assimétrico. A partir do momento que a gente começa a envelhecer, que a gente nasce, né? Depois que a gente nasce, a gente já começa a envelhecer. Nós vamos se tornar assimétrico. Por que nós se tornamos assimétrico? Primeira coisa, porque você vai sempre mastigar mais de um lado que do outro, você vai dormir mais de um lado que do outro, você vai tomar sol mais de um lado que do outro, você vai ter atividades do cotidiano do seu dia a dia mais de um lado que do outro, você vai ter um problema de visão ao longo do tempo, mais de um lado do que do outro. Você não vê o pessoal fazendo assim, ó, forçando mais a vista direita ou a vista esquerda? Isso a gente já começa a notar que dá diferença em queda de olhar. Então, gente, é impossível uma pessoa chegar ali nos seus 25 a 30 anos falando que é assimétrica. Não existe isso, tá? Porque ninguém vai mastigar
conscientemente 5 vezes de um lado, 5 vezes do outro, 5 vezes de um lado, 5 vezes do outro. É impossível, tá, isso acontecer. E por que eu tenho que ver essas assimetrias no meu paciente? Porque às vezes tem grandes assimetrias que nós temos que sim tentar corrigir ao máximo, tá? E às vezes nós temos que fazer leves correções, porque o paciente se incomoda. Mas é sempre bom ressaltar que mesmo você corrigindo, algumas coisas podem ser que não mude. Por exemplo, eu fiz um ângulo de mandíbula de um paciente, ele gastou lá quase 15 mil reais na harmonização para ficar bem quadradão, estilo Alok. Só que ele tinha um lado muito mais feminino do que o outro. Eu gosto de falar que o lado feminino é aquele lado mais triangular. E ele falou assim, Diogo, eu quero deixar simétrico. Aí eu expliquei, cara, você mastiga mais desse lado, você não vai conseguir, porque você não vai mudar essa rotina. Não, vou até começar a prestar atenção nisso. Não, tudo bem. Eu vou te deixar simétrico como você quer na harmonização. Gastei quase 3, 4 ml a mais de um lado do que do outro, para vocês terem noção. Só que eu falei, vai dar 3, 4 meses, você vai estar simétrico. Dito e feito, ele é um paciente rotineiro aqui na clínica, ele voltou ali 2 meses depois e já estava novamente assimétrico, tá? Por quê? Ele não vai mudar o estilo de vida dele, ele não vai deixar de dormir virado mais para um lado que para o outro. E isso é importante ressaltar para o seu paciente, principalmente quando ele vai fazer um procedimento, tá? Tem gente que tem mais marcado de um lado que do outro, a maioria tem. E isso é importante. Tem gente que vai fazer um lábio e fala assim, quero esse lábio aqui, ó, mas o meu lábio é torto. Minha mãe, ela tem um lado que é mais caído que o outro. Ela enche meu saco toda vez que faz preenchimento labial. Mãe, se você tiver aí, desculpa, tá? Dia das Mães tá chegando, tô bonzinho. Mas ela fala sempre assim pra mim, Diogo, corrige pra mim isso. Aí eu falo, mãe, não dá, seu dente aqui dentro é torto, acaba que dá essa deficiência. Ela tem que procurar uma ajuda ortodôntica, mas ela não quer, tá com seus 50 e poucos anos, tá feliz com o seu sorriso, é opção dela. E eu falo, 2, 3 meses vai voltar. E eu faço a correção que ela pede, tudo, mas dá 2, 3 meses, volta, e aí com 6 meses ela pede de novo, e a gente vai fazendo, de 6 em 6 meses, porque é mãe, né? É mãe, é sócia, então a gente tem que obedecer. Faz parte. Deixa eu ver o pessoal entrando aqui, boa noite, Maristela, um beijo, Aline, um beijo, Claudião tem tudo que eu falei, Claudião, tem que corrigir, hein, cara, você é um excelente profissional, nosso rosto é nosso cartão de entrada, o pessoal que estava no Telegram, avisa lá, para vir para a live aqui, manda clicar no link lá, que ainda tem poucas pessoas, tinha muito mais gente querendo assistir essa live aqui, tá? Essa aula, né, não é nem live. E outra coisa que nós temos que avaliar no nosso paciente também, tá, pessoal, hemiface direita, perfil do meu paciente. Então, você vai colocar seu paciente de lado e vai ver se ele tem o queixinho mais para dentro, o queixinho mais para fora, porque isso vai condizer com o que você vai trabalhar na harmonização facial dele. Por exemplo, um paciente que tem um queixo para frente, o prognático, aquele queixão, e você... como que você reduz aquele queixo? Cirurgia não dá para fazer porque nós não somos profissionais que fazem cirurgia, a não ser que tenha algum bucomaxilo aqui na turma, tá? Como que eu posso disfarçar aquele queixo mais proeminente, que o prognata? Dando lábio para ele, aumentando o zigomático menor, porque aí nós vamos deixar mais simétrico. A mesma coisa, isso acontece muito aqui na clínica. O paciente que é retrognático, que tem o queixinho para dentro. Eles vêm aqui às vezes, quero fazer lábio. Eu não indico fazer lábio, tá? Eu comento com eles, falo, não é legal. Se você for fazer lábio, vamos fazer mento também. Porque se eu trazer o seu lábio mais para frente, vai parecer que seu mento é mais para dentro. E aí eles param para pensar e a maioria das vezes, a maneira que nós explicamos, eles vão conseguir entender, tá? Essa normalmente são as avaliações que nós fazemos. Lógico que dá para fazer alguns outros tipos de marcações de avaliação, mas normalmente essas são as mais importantes ali quando eu vou fazer a harmonização facial, tá? Como eu falei para vocês, ninguém é simétrico. E mesmo a pessoa sendo simétrica, quando a pessoa perde simetria, eu gosto de falar que ela não vai ficar bonita, tá? E o pessoal fica meio assim quando eu falo isso. Por quê? Não, nada a ver, até parece. Se eu ficar simétrico, eu vou ficar bonito. Aí eu pego essas fotinhas que eu sempre tenho na minha área de trabalho do computador e falo, dá uma olhada, Angelina Jolie.
A Paula tá no cabeleireiro, então ela não vai escutar. Pra mim, depois da Paula, pronto, já deixei bonito. Uma das mulheres mais bonitas que existe, tá? E aí a gente começa a olhar a foto original dela do meio e as fotos com os lados duplicados. Se ela tivesse o lado direito dela duplicado, ela seria o Brad Pitt. Mandíbula larga, queixo largo, pescoço largão. Não seria tão bonita quanto a foto original. Se ela tivesse o lado esquerdo duplicado, pra mim ela ia parecer a Barbie, a boneca da Barbie, né? Aquele rosto fininho, comprido, testão. Eu não acho que ia ser legal e condizente com ela. Qual que das 3 fotos que ela tá mais bonita? Quero que vocês falem aí pra mim. Pra mim, é a do meio, é a original. Mas gosto a gente não se discute, né? Pegamos essa outra atriz aqui. Qual que é o nome dela mesmo? Coloca aí pra mim o nome dela que agora eu não lembro. Eu sempre esqueço o nome dela. Se nós olharmos aqui, eu pergunto pra vocês. Qual que é a foto original dela? E por que vocês estão falando que essa é a foto original? Por que eu gosto de falar isso? Porque eu quero ver como que vocês estão olhando isso daí. Então responde aí para mim no bate-papo. Eu vou tomando uma água aqui e eu quero essa resposta que eu já vou passar para vocês. E vou ajustar aqui minha câmera do Instagram. Pessoal do Instagram, vai lá para a live no YouTube que nós vamos ter um caso ao vivo em simulador. Tá? Vai lá e não sai e entra lá no caso. Você quer o celular? Pode colocar aí, tá? Pode escrever aí, depois você fixa o comentário. Não tem problema, não. O primeiro, por que o primeiro, Miriam? Olha lá, o pessoal tá acertando, tá? Gente, quando a gente for olhar, eu brinco muito. Eu vou contar até o que eu brinco aqui com meus alunos presenciais quando eu mostro essas fotos. Eles vão falando assim, o nariz tá torto. A boca tá torta. Eu tô vendo ali que ela tem um bigode chinês mais marcado que o outro. E eu vou dando 0 para todo mundo. Quem já fez meu curso aqui, se estiver presente aí, pode falar. Tá? Eu vou dando 0 para todo mundo. Por que eu vou dando 0 para todo mundo? Porque a primeira coisa que nós temos que olhar quando eu vou olhar as fotos é o terço superior. Lembra que eu falei? Primeira coisa que eu olho lá na avaliação é o terço superior? Então, eu só dou 10, eu brinco que é a minha prova, quando a pessoa já me responde que é a linha da glabela dela que está torta. Ela tem uma simetria já começando aqui, ó, na linha da glabela. Pode ser algum problema que ela tem ali de visão, alguma coisa assim. Não adianta, porque eles não conseguem clicar aqui na live. Não adianta. Pode desafixar e pede para eles. Fala assim, entra no YouTube, no Casal da Beleza, que vai ter... Coloca bem assim, entra lá no YouTube do Casal da Beleza, que vai ter um caso ao vivo, tá? Que aí o pessoal vem tudo pra cá e vem assistir. Então, pessoal, a gente tem que começar a olhar os terços da face do paciente. Terço superior, terço médio. Depois, terço médio, narizinho dela torto. Terço inferior, lábio dela, nasogeniano. E aí nós vamos olhando. Esse aqui eu gosto de avaliar. Esse eu gosto de avaliar. Tá? Por quê? A mulherada fala que esse cara é bonito. E eu gosto de avaliar para mostrar para vocês que é um dos caras mais torto e mais estranho que existe. Tá? E depois vocês podem me falar se ele é bonito ou não, se a mulherada aí fala para mim se queria trocar o maridão aí por ele ou não. Tá? Então vamos lá. Brad Pitt, foto original dele, a primeira, dá para ver já pela diferença da têmpora dele. Olha essa têmpora dele como é muito mais funda do que essa. Vamos descendo. Terço ali inferior, terço médio, desculpa. Filho do Cerveró. Um olhar caído, olha essa pálpebra caída no olhar, outro olhar lá em cima. Cara extremamente torto. Nariz, um nariz de um lado caucasiano, do outro lado um nariz negroide. Orelha, uma lá embaixo, outra lá em cima. Ângulo de mandíbula, um lá embaixo, outro lá em cima. Queixo torto ao contrário do ângulo de mandíbula. Lábio torto. Gente, é um dos caras mais tortos que tem aí. E vocês ainda falam que esse cara é bonito.
ele é extremamente torto. E olha só que interessante se a gente deixasse ele simétrico. A do meio, ele ia ficar com uma boquinha só de... Nem vou falar do que, né? Porque o horário não permite. E na última, ia ficar com aquelas caras meio que de pessoas ali que tem problemas com droga, né? Aquela cara mais chupada, cabeçuda, estranha. Então, qual que ele tá menos feio aí? Contem pra mim qual que ele tá menos feio. Se é a primeira, a segunda ou a terceira foto? Vamos ver. Ei, mulherada, viu? Tô vendo aqui os comentários de vocês, viu? Viu, Azanir? Deixa o marido escutar. Então, gente, para vocês verem que a assimetria não é o que vai deixar a pessoa estranha. Lógico que existe assimetrias muito grandes, tá? Mas a assimetria do Brad Pitt é o que dá o charme para ele, é o que deixa bonito ele, tá? A de baixo, meu amigo Obama, tá? Olha só esse nasogeniano dele, esse bigode chinês dele. Aqui eu pergunto para vocês, vocês preencheriam esse bigode chinês? Responde para mim aí, se vocês preencheriam esse bigode chinês dele, tá? Depois disso, nós vamos, quando vocês terminarem de responder aí, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Primeira foto dele é original, a gente já olha pela linha da glabela dele, né? Um fototipo alto, a gente sabe que é uma pele que tem um poder de envelhecimento muito mais lento do que um fototipo mais baixo. Tem realmente muita ali melanina, então ele tem uma genética que não envelhece. Mas olha só essa dobra tissular dele. O pessoal tá esperto aqui. É porque a maioria aqui é ex-aluno que eu tô vendo, né? A Mila, doutora Mila, Miriam, todo mundo aí é ex-aluno. Só tô vendo os ex-alunos aqui, tá? Por que eu falo que a gente tem que tomar cuidado de preencher um nasogeniano desse? Porque isso, gente, não é uma ruga de gravidade. Então... primeira coisa que você tem que fazer nessa pele, provavelmente, é tratar a flacidez. Esse cara, ele tinha um dos empregos mais estressantes do mundo. Tá? Era o homem mais poderoso do mundo. Não devia dormir, devia ser só pepino atrás de pepino. Imagina o estresse oxidativo dessa pele decorrente do estresse dele. Olha a importância da gente conhecer até a profissão do seu paciente, saber se ele tem picos de estresse ou não. Tá? Por quê? Primeira coisa que eu faria nesse paciente... é tratar a flacidez dele e entrar com muito antioxidante nessa pele, para melhorar toda a qualidade dessa pele e a flacidez que com certeza existe, tá? Então a gente tem que entender isso daí primeiro. Porque se você chegar aqui de cara e preencher, ele vai ficar parecendo o Simpson, vai ficar com aquela bola no beiço. Porque vai ter que usar tanto produto ali e mesmo assim não vai ficar um resultado legal, tá? Então, tem que entender que até preenchimento, às vezes, você tem que ter uma indicação correta. Não dá para fazer em todo mundo. Isso eu falo porque eu vejo muita gente preenchendo pele flácida. Pele flácida não se preenche. Primeiro se trata a flacidez, bioestimuladores, o pessoal está colocando aí, ó, fios, microagulhamento, o que você tiver para tratar flacidez, para depois nós entrarmos ali com preenchimento, tá? É uma associação de tratamentos para chegar no resultado esperado do seu cliente. E aí, toda vez que nós vamos fazer um curso, trazer alguma coisa para vocês, pesquisamos lá o que eu faria, o que é a harmonização facial. E procurei alguns significados lá no Google. Nós vemos dois aí, mas eu não concordo 100%, porque não é o que eu busco, não é simetria, não é só linhas e ângulos da beleza, tá? Mas quando eu faço uma harmonização facial no meu paciente no dia a dia, eu faço um conjunto de procedimentos estéticos combinados para melhorar a harmonia do rosto e rejuvenescer. Por quê? Gente, eu tô vendo até aqui, eu tô falando com vocês olhando de rabo de zóio aqui. Olha que legal a Carmen colocou lá. Começaria com detox, não faria fio de início. Ótimo, melhor, muito bem colocado, Carmen. Porque se aquela pele já está oxidada, você tem um risco ali de causar uma hipercromia pós-inflamatória. Então, eu já começaria a tratar aquela pele antes.
Eu conto sempre essa história. O pessoal fala assim, às vezes que a gente parece que é contra esteticista. Ao contrário, né? Eu sou totalmente a favor de esteticista. Quem é meu aluno sabe disso. E eu conto a minha história, que quando eu comecei a fazer os procedimentos de harmonização, meu primeiro curso lá que eu fiz, ninguém falava de estética. A gente falava só de fazer rinomodelação, preenchimento, essas coisas, tá? Então, a importância da gente entender isso daí. Uma vez eu trouxe uma foto de um nariz que eu fiz para Paula e para minha mãe. Quem não sabe, a Paula, minha esposa, é esteticista, que é do Casal da Beleza. Minha mãe é esteticista há 40 anos. Se nós estamos aqui hoje, a gente deve muito, lógico, para iniciar, para dar essa alavancada na nossa carreira, a Que Beleza Cidinha, que é a clínica da minha mãe. Então, eu peguei e mostrei o nariz para ela. Gente, um nariz lindo, espetacular. A primeira palavra que ela falou para mim foi o seguinte: não saiu ácido hialurônico por esses poros de nariz? Tamanho dilatado aqueles poros do nariz. Então, não adianta só você criar um ângulo naquele rosto, não adianta você fazer um malar, preencher um bigode chinês, se a pessoa tem um melasma, se a pessoa tem uma pele oxidada, uma pele glicada, uma pele acneica, uma pele que não condiz com aquele resultado. Se a pessoa não tem uma sobrancelha bonito. Olha aqui a menina que vocês não colocaram o nome pra mim aqui, ó. Olha a sobrancelha dela. A de baixo. Essa menina de 79 anos, linda, que eu acho ela linda mesmo. Olha a sobrancelha dela. Se ela tivesse uma sobrancelha bem feita, eu não ia ficar mais bonito, gente. Então, para mim, a harmonização facial, ela já começa desde uma sobrancelha bem feita, uma pele bem cuidada. É um conjunto de procedimentos estéticos, tá? Outra coisa que eu falei para vocês, nós temos que começar a entender que cada problema que nós temos, que o paciente chega relatando pra gente, vem de um lugar. Por exemplo, aquele bulldogzinho lá, que meu amigo Cláudio falou aí que tem. Perda de contorno do rosto. Normalmente ele vem de onde? Um dos pontos de estruturação dele é a têmpora. E a pessoa não se preocupa com isso. E temos outros pontos de estruturação ali que nós temos que relacionar, que são todos os coxins de gordura facial e as estruturas ósseas, tá? Por quê? Colocar Meryl Streep. Nossa, meu inglês é péssimo. Mas colocaram, show. Sharon Stone, não, a Sharon Stone é outra também. Também acho que deve estar nos 79 anos lá. Mas a Sharon Stone eu sei quem é, bonitona também. Eu era moleque, eu era apaixonado por ela. Mas hoje não sou mais, tá, Paula? Só por você. Então, pessoal, o que nós temos que entender? O que causa o processo de envelhecimento? O que eu vou fazer quando eu vou fazer uma harmonização facial? Se você tem um bigode chinês, quer dizer que esse bigode chinês se formou por uma atrofia ou queda de outra estrutura, tá? Por exemplo, o coxins aqui do complexo de Bichat. Por isso que se forma um bigode chinês, uma queda adipositária, lógico, tem flacidez, tem fatores extrínsecos, tem fatores intrínsecos. Falar de envelhecimento não é uma coisa simples, tá? Estou aqui com um resumo do que a gente falaria aqui. A alimentação do seu paciente condiz, o estresse oxidativo, no caso do Obama, condiz, o fator solar condiz, hormonal condiz, cronológico, tudo condiz para o nosso processo de envelhecimento. Mas normalmente a gente vai trabalhar com harmonização facial, estruturação, pensando nesses pontos aqui, dos coxins de gordura e da estrutura óssea. E nós temos que entender aonde o paciente está perdendo para realocar. Tá? Por que eu falo isso? Eu vejo muitas pessoas fazendo blefaroplastia sem corte, tá? E muitas vezes ainda não é o caso da blefaro sem corte. Por quê? O que ocasionou a queda do olhar foi a perda do coxim de gordura supraorbicular, daquele compartimento de gordura que nós temos aqui na região superior. E o que eu tenho que fazer? Volumizar essa região, dar volume para aquela região. Às vezes a perda de volume ali já causou uma flacidez ali, às vezes até uma atrofia do tecido ali, do músculo, do corrugador do supercílio ou do frontal. Então eu tenho que trabalhar com técnicas de toxina ali também para abrir o olhar do seu paciente. Aquelas famosas técnicas que o Dr. Diogo ensina aqui, que os alunos ficam chegando,
brincando aqui, morrendo de medo de fazer. Cadê a Michelle? A Michelle está em todas as aulas. Será que ela está aí hoje? Fiz na Michelle esse ponto de arqueamento de sobrancelha e levantamento do olhar. E ela só fiz de um lado. E foi engraçado. Quando ela mandou o vídeo, só um lado que arqueou. O outro lado não arqueou. Aí eu falei, agora no retoque você faz a correção do outro lado. Por quê? A gente tem sim alguns pontos ali que a gente consegue abrir o olhar do paciente com a toxina. E eu consigo potencializar com o preenchimento. Ah, mas pode preencher a supraorbicular com a técnica correta, com a maneira correta? Sim, a gente pode. Pode ser uma das técnicas que vocês podem escolher na hora de fazer o caso aqui no simulador, tá? Como eu falei, quem vai escolher o caso no simulador que eu vou fazer aqui é vocês. O que vocês pedirem, eu vou fazer no meu simulador ultra real a minha técnica de preenchimento. Pode ser arqueamento de sobrancelha, pode ser lóbulo de orelha, pode ser têmpora, pode ser malar, pode ser bigode chinês, pode ser linha da marionete, pode ser lábio, pode ser nariz, pode ser o que vocês quiserem. Eu vou fazer aqui um casinho para vocês ao vivo com o simulador, tá? Que é bem legal esse simulador. Para quem não conhece, depois eu apresento um pouquinho ele para vocês. Ainda não tem nome. Ele está apelidado momentaneamente de Ramon, mas vai mudar o nome dele logo logo, tá? Vamos lá, perda de compartimento de gordura. Isso, os ossos vão se fechando. Na verdade, você vai tendo absorção óssea, né? Reparem que a região orbicular, principalmente o osso de maxila e mandíbula, vai sofrendo deterioração. Por que perde o contorno e às vezes fica o contorno regular? Porque o osso também vai criando aquele contorno regular. Nós temos que lembrar que a nossa pele é um órgão que vai se apoiar em alguma coisa. Ele precisa se apoiar em alguma coisa. Se você vai perdendo a coxinha de gordura, ou ele vai se deslocando, a pele vai acompanhando. Se você vai perdendo estrutura óssea, ele vai acompanhando. O pessoal fala assim, a ponta do nariz vai caindo quando a gente envelhece. Não, a ponta do nariz não vai caindo. Na verdade, o seu tecido supralabial vai adentrando, porque você vai perdendo estrutura óssea da maxila. Se tiver dentista aí, pode confirmar para mim se é verdade ou não. Deixa para você falar. Mas pode ver que com o processo nosso de envelhecimento, parece que nossos dentes, até os nossos dentes vão ficando mais finos. Então, se tiver dentista aí, pode falar se é verdade ou não. Eu deixo aberto para vocês, tá? Outra coisa que eu tenho que também entender é a classificação das minhas rugas do meu paciente. Ruga dinâmica, ruga estática. Dá para preencher ruga estática? Dá, dependendo do tipo de ruga e aonde ela se encontra, dá para preencher, sem problema nenhum. Lógico que eu tenho que pensar que a ruga estática já se tornou uma cicatriz atrófica. E aí eu tenho que entrar com tratamentos para melhorar aquela cicatriz atrófica. Mas as principais que nós tratamos com preenchimento são as gravitacionais, aquelas que causam quedas e vai formando ali sombras no nosso rosto, né? Uma sombra do nasogeniano, perda de contorno. Então a gente tem que começar a melhorar essas sombras no nosso paciente, tá? Então é bem interessante a gente entender esses tipos de ruga para poder trabalhar legal. Toda vez que a gente vai trabalhar com preenchimento, eu vou até mudar aqui meu slide, nós temos que entender de anatomia, tá, gente? Por que eu tenho que entender de anatomia? Porque nós temos estruturas aqui, ó, super nobres quando a gente vai trabalhar com o nosso paciente. Então, temos que lembrar que o produto que nós vamos trabalhar é um gel, tá? O ácido hialurônico é um gel. Esse gel, ele pode comprimir nervo, ele pode atrapalhar sistema linfático, ele pode ocluir vaso arterial. Se você oclui um vaso arterial, você pode causar um processo isquêmico, você pode até se evoluir para uma necrose. Se você não aplica no plano correto, esse ácido hialurônico pode encapsular, esse ácido hialurônico pode formar granuloma. Então, tem uma porrada de coisas que pode acontecer. Então, nós temos que tomar realmente muito cuidado quando a gente vai trabalhar com preenchimento, tá, pessoal? Então, vamos passar um pouquinho aqui dos pontos principais de anatomia. O pessoal já está pedindo as regiões. Depois eu falo para vocês as regiões que a gente pode fazer aqui para vocês escolherem. A gente faz uma votação, tá?
precisa fazer nosso curso, vai ter logo, já nosso curso já tem data. Depois, quem quiser fazer nossos cursos, vai deixando o WhatsApp aí, que a Vanessa vai chamando vocês. Ou depois, nos chama lá pelo Instagram, ou pelos nossos contatos lá no Instagram, que tá lá no link da bio, que nós passamos todas as informações para vocês, tá? Primeira coisa que eu tenho que conhecer são as artérias principais. Então, nós temos artéria facial, artéria angular, artéria supratroclear, artéria orbicular cliquei no lugar errado aqui. Supraorbital. Nós temos ainda artérias artéria orbital do zigomático, artéria temporal superficial. Então, é muito importante conhecer todos esses pontos. A labial, quer ver? Eu vou até tirar aqui para vocês verem onde a labial passa, tá? Então, vamos tirar aqui, ó, o sistema tegumentário. Vamos tirar ele aqui, que aí vocês vão conseguir ver bem. Olha a artéria labial onde ela passa, gente. Ela passa muito superficial, mais ou menos ali a 2 milímetros do lábio, tá? Dentro do lábio. Então é uma artéria de grande risco, tá? Então a gente tem que saber muito bem o que a gente está fazendo nessa região, justamente para não ter nenhum tipo de problema com o seu paciente, tá? Além disso, nós temos toda a parte nervosa. Então, nós temos aqui ramo marginal mandibular, ramo bucal, todos os ramos, os nervos faciais 5 e 7 da face. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque o ato de você lesionar ou comprimir esses ramos, você vai causar ali uma parestesia temporária no seu paciente, tá? Normalmente é temporária. Você não vai ocasionar uma parestesia ali a longo prazo. Porque normalmente o que causa isso aí é você romper o vaso. E uma agulha e uma cânula vai acabar o ramo nervoso. E uma artéria, a cânula e a agulha é difícil de você, é quase raro de você conseguir fazer isso daí. Normalmente o que vai causar uma parestesia ali a longo prazo é realmente uma cirurgia de bucomaxilo, mas a maioria volta com o tempo, tá? E ainda nós temos um sistema, não sei se meu amigo Daniel Zucchi tá aí, que ele gosta muito que eu falo disso daqui, linfático, tá? Por que é importante conhecer o sistema linfático? Olha só, principalmente essa região. Eu gosto muito de falar desses vasos linfáticos facial. Por quê? O pessoal adora fazer preenchimento de olheira. Aí quando faz o preenchimento de olheira, o que acontece? Começa a criar bolsa, começa a se criar volume nessa região, principalmente na hora da pessoa dormir. E por que isso acontece? Porque o vaso linfático ele foi saturado e não consegue absorver aquela região de tanta hidratação que você ocasionou, tanta água que se acumula naquela região e dá aquele edema tardio. Normalmente, isso acontece muito em olheira, mas já pegamos vários casos aqui, ó, em ângulo de mandíbula, tá? Nos vasos linfáticos auriculares da parótida. Então, aparece um tal de edema tardio. O paciente começa a ficar edemaciado, principalmente no período da manhã, porque é a hora que o sistema linfático vai trabalhar ali que o paciente estiver deitado. E aquilo entope, né? Como eu não gosto de usar esse termo, que o Daniel briga comigo, se ele tiver, desculpa. Mas normalmente o sistema linfático é o esgoto, né? Ele vai levar tudo que está no processo de absorção do nosso corpo e acaba obstruindo. E aí começa a dar aqueles edemas tardios. Então, aí nós temos que também trabalhar com algumas técnicas ali para desobstruir aquele sistema linfático do paciente. Então, pessoal, olha quanta coisa eu tenho que conhecer de anatomia, tá? Quanta coisa é importantíssimo eu saber do meu paciente para saber os pontos de aplicação que eu devo ou não. Por exemplo, esse ramozinho aqui, ó, orbicular, você pode pegar até num microagulhamento. Olha só, gente, o risco disso daqui, tá? Então, tomem cuidado quando a gente vai trabalhar, principalmente ali
com preenchimento, porque você vai obstruir algumas camadas, você vai comprimir algumas camadas e você está deixando ali um corpo estranho. Como eu falo, é um produto preenchedor, não é um produto dispersivo, não é uma intradermoterapia, não é uma toxina botulínica. Aquele produto vai ficar naquela região por um determinado tempo. E você colocar numa região que não se deve, você pode sim até evoluir para uma necrose. Então, é um procedimento que realmente tem que ser levado muito a sério, tá? Não tenham medo. Eu acho que medo não precisa ter, mas respeito com a técnica tem que ter. Tem que ter um conhecimento anatômico muito profundo mesmo. Não só isso, tá, gente? Nós temos forames, tem muitas regiões que nós temos que conhecer. Se eu ficar falando de anatomia aqui com vocês, é praticamente a noite inteira. Um dia eu faço uma aula só de anatomia para vocês aqui, tá? Mas a gente tem que entender toda a parte da onde sai o músculo, se ele tem inserção óssea, se ele tem inserção mais superficial, se aquela artéria tem inserção óssea, se ele está mais superficial, aquele nervo, qual o posicionamento que ele está, se você vai trabalhar supraperiósteo é mais seguro, se você for trabalhar, por exemplo, em regiões que não tenha tanto aporte ósseo, é mais seguro. Então a gente tem que conhecer tudo isso, tá? Para entender realmente aonde eu vou chegar de maneira. As glândulas, acabei nem falando das glândulas, ó, lembrei aqui, parasimpático, tireoide. Então a gente tem que realmente entender tudo esses sistemas para conseguir um resultado no paciente com segurança, tá? É muita coisa mesmo de anatomia que a gente tem que fazer. Até coloquei o meu bonequinho ali que eu gosto muito para realmente vocês entenderem aonde nós vamos estar trabalhando, tá? E agora nós vamos entrar região por região. Quando eu falo que é aula mesmo, né, gente? Malar. Normalmente eu vou trabalhar malar ali para estruturação da face, para melhorar a recolocação de tecido e também para melhorar uma coisa que as clientes buscam muito, top model look. Normalmente a gente trabalha com a técnica Secafor, que ela vem lá do MD Codes, do Marício de Maio, quando a gente quer fazer uma parte de estruturação, e nós podemos trabalhar ali com cânula subdérmico, quando nós queremos fazer o quê? Desenho do malar. Fazemos aquela marcaçãozinha básica lá, que tem em todo o curso, não é segredo nenhum falar, trago da orelha, asa do nariz, canto de olho, canto de boca, e nós vamos trabalhar na parte mais alta de zigomático maior, tá? Gosto muito dessa técnica de preenchimento de nasogeniano e linha da marionete, então normalmente ali eu entro com cânula, tá? Nesses pontos, e aí eu faço a retroinjeção na parte profunda da ruga e também faço a retroinjeção como se fosse uma travinha, para causar ali uma bioestimulação de colágeno naquela região, para você não fazer apenas o preenchimento, mas também o tratamento daquela ruga. A gente sabe que só o ato de passar o ácido cirúrgico, né, que a agulha é de ácido cirúrgico, nossa agulha é um ácido cirúrgico, em contato ali no subdérmico, ou a cânula, que também é do mesmo material, você já vai criar ali uma cascata inflamatória que vai fazer a ativação de TGF-beta 1 e 2 e vai promover ali o miofibroblasto a produzir o colágeno cicatricial, aquele colágeno tipo 3. Então, às vezes, só o ato de você passar a cânula ali, você já tem uma bioestimulação. Colocar uma quantidade adequada de produto também, você consegue promover muito melhor aquela bioestimulação. Tá? Alguns resultados aqui de malar, não só malar nesse caso, né? O Cauan Raymond, você pode ver como desenhou muito o malar dele, deu até aquele efeito bichectomia, tá? Opa, isso aqui não é malar não. E aqui mais um caso de malar também do paciente nosso de curso aqui. Olha só como deixou o rosto dele mais quadrado. Ele fez mandíbula também, mas aqui em cima a importância de dar essa entrada aqui para fazer a região de efeito bichectomia, tá? Mais um caso também onde a gente trabalhou a estruturação do malar. Então, bem legal esses casos. Também mais um caso, então vê que o ato só de realocação do tecido, como é importante, como que é legal nesse caso. Essa foto não era para aparecer agora, mas tudo bem, depois a gente volta. Região de mandíbula. Normalmente, nós trabalhamos em mandíbula de duas maneiras. Uma para dar contorno, e outra para você eliminar sombras, né? Você projetar, alongar o rosto do seu cliente.
E aí nós podemos trabalhar toda a região supraperiosteal ali com bolos, ou podemos também fazer com retroinjeção de cânula. Normalmente eu gosto de fazer 2 segmentos ali, muito cuidado porque temos artérias importantes ali, temos zona linfática, temos nervo, principalmente ali o trigêmeo que está muito próximo do que é trabalhado. Tenho que saber a diferença de um ângulo de mandíbula masculino para um feminino para você chegar num resultado legal. Tá? Então a gente vê que nesse caso aqui a gente trabalhou tanto contorno quanto eliminação de sombra. Reparem que a linha da marionete dela praticamente sumiu. Ah, foi só preenchimento? Não, não foi só preenchimento. Tá? Foi um conjunto de procedimentos estéticos, toxina botulínica, teve também tratamento para flacidez, eu acredito que foi um microagulhamento. Então um tratamento aí bem legal e bem completo na nossa paciente. Tá? Aqui já no caso foi só uma angulação. Trabalhamos o malar dela também, estruturamos toda a parte de malar e realinhamos de maneira natural. Ela não queria aquele ângulo de mandíbula marcado. Fizemos também uma mentomodelação nela, trazendo o mento dela mais para frente. Tá? Aqui um caso, como eu mostrei para vocês antes, que a gente trabalhou malar, mas trabalhou também ângulo de mandíbula. Por quê? Ele queria ficar com um rosto mais quadrado, um rosto mais másculo, né? Ele tinha um rosto muito de menino. E aí nós trabalhamos toda essa parte de mento, de ângulo de mandíbula e malar. Essa foi uma harmonização que a gente trabalhou completa mesmo. Tá? Aqui um caso mais de marcação de mandíbula, a gente não precisava realinhar projetar tanto para fora, ele já tinha uma mandíbula projetada, mas ele tinha perda de contorno. Então nós trabalhamos bem esse contorno dele, ó, como ele não tinha contorno, até a papada dele ficava prominente, e nós trabalhamos todo o desenho e o contorno do meu paciente. Tá? Lábios, vamos para lábios agora. O pessoal tá sem dúvida nenhuma aqui, ó, que bom. Quer dizer que eu ou estou ensinando bem ou estou ensinando muito mal, tá? Pessoal que tá aqui, ó, mandando no Instagram, professor, tô vendo de lado, é isso mesmo? Não, ó, entra no YouTube, no Casal da Beleza, que daqui a pouquinho eu vou desligar aqui o Instagram, porque vai ter um caso ao vivo, tá? Então nós estamos transmitindo no nosso canal do YouTube do Casal da Beleza. É uma aula aberta por lá, porque vai passar de 1 hora essa aula, tá, gente? O Instagram acaba derrubando nós. Então todas as aulas agora serão pelo Casal da Beleza, tá? Então vamos lá, preenchimento labial. Primeira coisa que eu tenho que conhecer é a anatomia labial. O que eu tenho que buscar no meu paciente quando eu faço a anatomia labial? Primeira coisa, contorno, um lábio bem destacado. Destacar o suco do filtro. O lábio eu tenho que brincar de criar sombras e criar pontos de iluminação ao entorno do lábio. Então eu tenho que ali melhorar a coluna de filtro, tem gente que não tem. Eu tenho que acentuar a sombra do sulco mentual. E como eu faço isso? Só com o lábio? Às vezes com mento. Então a gente tem que entender que o lábio não é só o lábio. Isso que é legal para vocês. Eu vejo muita gente dando curso só de lábio. E o lábio não é só o lábio. Você tem que trabalhar ao redor do lábio. Você não vai ter um lábio bonito se você tiver um sulco nasolabial ou um sulco lábio mentual não legal, que é a linha da marionete e o bigode chinês. Eu gosto de falar no termo de vocês porque a gente conversa com esses termos com a cliente, né? Então a gente tem que entender muito bem isso. Tenho que conhecer a anatomia labial. Eu chamo 3 nomes simples: borda do vermelhão, que é o contorno do lábio, arco do cupido, parte seca, mucosa seca, e mucosa molhada, que é a parte de dentro do lábio. Gente, preenchimento labial se resume a isso quando nós trabalhamos com agulha. Se eu quero trabalhar apenas hidratação, vai trabalhar lá com ácido hialurônico não reticulado, que a gente usa para Skin Buster, e vai trabalhar pontos de hidratação. Você pode trabalhar 4 pontos ou você pode fazer microaplicações no lábio inteiro, para você devolver volume. Sabe quando o lábio está ficando muito rachadinho, o lábio está seco, somente agora é época de frio? A gente pode trabalhar com essas técnicas. Quando eu quero trabalhar em contorno, eu vou trabalhar em borda de vermelhão. Quando eu quero dar projeção, entendam uma coisa, projeção é diferente de volume, tá? Então, a gente tem que até entender o que a cliente quer. Volume é deixar o lábio carnudo, grandão. Projeção é trazer aquele lábio para frente,
trazer aquele filtro, aquele arco do cupido destacado para cima, tá? Então, a projeção, nós trabalhamos ali com retroinjeção em ângulo de mandíbula e volume nós trabalhamos na parte de mucosa labial. Lembrando que, quando eu trabalho em lábio, a artéria está praticamente a 2 milímetros para dentro do lábio. Então, se você quer trabalhar com agulha, ninguém perguntou ainda, mas eu sei que vocês vão perguntar. Vou deixar se vocês querem saber minha opinião. Qual que é mais seguro, cânula ou agulha? Tá? Se você for trabalhar com agulha, não esqueçam de fazer a aspiração na hora da aplicação. Então, cada vez que entrar a agulha, posiciona, dali você não mexe mais e aspira para ver se não tem retração daquele conteúdo, se você não pegou uma artéria e não vai voltar o sangue. Gente, quase todo curso nosso alguém pega, tá? Quem já foi aluno nosso de curso presencial de injetáveis aqui, coloca aí se no curso pegou ou não, tá? Porque eu pego muito no pé. O pessoal até brinca, fala, eu vou sonhar com você falando, aspira, aspira, de tanto que eu falo, tá? E se eu quero dar volume, eu vou trabalhar mais para dentro do lábio, mais perigoso ainda. Tá? Agora, se você vai trabalhar com cânula, eu gosto de trabalhar com cânulas de maiores calibre, 22, lábio a gente normalmente trabalha ali com 25 a 22, eu gosto de ainda 22, mas normalmente a gente trabalha com essas cânulas, tá? Por quê? A cânula de grande calibre é muito mais raro você adentrar uma artéria. Pode acontecer? Pode acontecer. Tem casos já documentados? Tem, mas você vai minimizar o risco, sabe? Rinomodelação, a técnica que eu mais amo, a técnica que eu jamais me especializei, já fiz vários cursos, pretendo fazer muito mais, porque realmente é a técnica que me encanta. Não que eu não goste do meu nariz, normalmente a gente faz o que a gente não gosta. Meu nariz é larguinho, mas eu gosto dele, não mexeria nele por enquanto não, tá? Mas o que a gente tem que entender? É uma técnica muito antiga, os primeiros técnicas de rinoplastia, na verdade, foram criadas lá pelo Gaspari em 1545, que era um cirurgião plástico, mas nessa época, tá? E eles começaram a trabalhar ali técnicas. Aqui é um pouquinho já da história, que já fazia essa correção ali no século XX com parafina líquida, tá? Também já tem vários casos ali no século XIX de rinoplastia apenas como finalidade reparadora, para quem tinha alguma deficiência ali, tá? Então, tem várias histórias aí sobre que é bem legal. O que eu tenho que entender da anatomia nasal? Eu vejo o pessoal até ensinando, esses dias eu estava vendo um argentino, se não me engano, era argentino, um procedimento de nariz. E ele ficava falando pro aluno dele, ele fazendo o caso ao vivo no Instagram. Ele falava lá em espanhol, que eu não sei repetir, né, que eu sou péssimo em idiomas, até no português eu sou péssimo. Ele ficava falando supraperiósteo, supraperiósteo. E eu pensando comigo, caraca, mas não tem supraperiósteo aqui. Ele tem uma técnica que chama 5 points, 5 pontos de aplicação. Bem legal, bem interessante a técnica dele. E ele não chega no supraperiósteo. Por quê? Toda essa região vermelha aqui, tá, gente, é cartilagem. Então, é uma região que mole a cartilagem. Por mais que tenha uma cartilagem mais firme aqui, é mole. O supraperiósteo, ele tá aqui em cima, tá? Onde ele está? Deixa eu ver se tem outra imagem. Olha só onde está o supraperiósteo. É composto pelo osso nasal e pelo vômer. Então, aqui no meio não tem nada. É tudo tecido mole. Por isso que normalmente a gente tem que tomar muito cuidado de trabalhar nessa região de dorso de nariz, tá? Por que isso daí? Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque região mole, a artéria pode se locomover. Lembra as artérias que nós tínhamos lá? Artéria angular, supratroclear, orbicular, que vai para dentro dos olhos. Já não sei se vocês lembram um caso que teve de cegueira, que o paciente ficou cego. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. As perguntas aqui, ó. Microagulhamento e pressurizada. Pessoal, hoje eu vou falar mais de injetáveis, tá? Mas a gente pode falar uma aula aqui sobre microagulhamento e pressurizada em região labial. Vou colocar em pauta aqui para nossas aulas aí futuras, tá? Mas
Sim, a gente ensina a fazer principalmente com a associação das duas técnicas, microagulhamento e pressurizada. É a técnica do Volocode Power, que é um curso nosso, que nós somos pioneiros aí em harmonização facial por microagulhamento, técnica comprovada em cadáver fresco, fomos os primeiros, os únicos, eu acredito até hoje, que comprovaram essa técnica em cadáver fresco, tá? E tem esse curso nosso aí também, depois eu falo um pouquinho mais para quem tiver interesse. E tem a técnica de pressurizada também, que nós também temos curso, ensinamos tudo bonitinho, de fazer uma maneira que minimize o risco, tá? Porque a pressurizada, para mim, em lábio, eu acho que é um pouco mais perigosa do que agulha. Principalmente, você pode ver que pressurizada e lábios causa muito hematoma, é comum, e a gente tem que explicar isso, mas eu vou deixar para explicar na aula de pressurizada, tá? A gente começa a falar, eu já começo a me empolgar. Normalmente, o nariz, nós avaliamos em questão de angulação, e a famosa barra da beleza. O que é a barra da beleza? É aquela barra que vem do começo da sobrancelha, asa do nariz, gordinha do lábio, região mental. Tá? E quanto mais eu me aproximar a barra da beleza para dentro, a asa do nariz para dentro da barra da beleza, teoricamente você é considerado uma das pessoas bonitas do mundo, né? Que esse estudo da barra da beleza, a gente foi um estudo que pegou aí 32 países de várias etnias diferentes. E o próprio público votou em pessoas do seu país que eram mais bonitas. E aí chegaram num comum acordo que a única marcação de todas aquela máscara de Marquardt, lábio perfeitos, lá, aquela técnica do lábio áureo, tudo isso, o único que condizia com todas as etnias, que eu acho que é o caso do Brasil, né? Porque o Brasil a gente não pega só a loirinha de olho azul na nossa clínica, é uma miscigenação muito grande. Então eu gosto muito dessa técnica aí de fazer essa barra da beleza, porque mostrou que o nariz, quanto mais condizente dentro dessa região, ele fica mais bonito e deixa o rosto da pessoa mais harmônica, tá? Então é bem interessante por causa disso. Alguns estudos de caso para vocês aqui, de nariz. Olha só que legal. Trabalhamos com esse nariz apenas em 2 pontos. Para vocês terem noção. Trabalhamos com ele em base de nariz e um pontinho secreto que eu tenho que chama cereja do bolo. Que esse eu não vou mostrar, só vou mostrar para quem vier no meu curso. Esse caso também trabalhamos apenas em 2 pontos do nariz. Se você tiver sorte, você consegue fazer apenas com 2 agulhadinhas. Normalmente a gente usa 3, 4, mas no mesmo ponto, porque eu vou fazendo bem devagar, porque o nariz é uma área delicada, é uma área gostosa de se trabalhar. Esse caso foi feito apenas com 1 ponto. Olha que legal, gente. Eu gosto muito dessa técnica 5 points. Esse narizinho foi feito apenas com 1 ponto. Eu faria hoje mais um outro ponto, tá? Mas ela era de curso, então o produto acabou não dando para fazer todos os pontos que a gente queria. Era paciente modelo de curso. Nossa, aqui, acho que a maioria desses daqui, tirando o primeiro que eu mostrei, só esse aí que foi paciente meu. O resto é tudo paciente de curso nosso aqui, tá? Essa é paciente minha. Ela só tinha uma leve depressão e ela brincava, ela queria se afogar na chuva, tá? A chuva bater de frente e o nariz entrar na água dela. Então nós levantamos o nariz dela ali mais ou menos de 110 a 120 graus e corrigimos aquela leve assimetria que ela tinha em dorso. Aqui eu trabalhei uns 3, 4 pontos dela, tá? Para fazer essa correção. Aqui foi 1 ponto. Eu gosto muito desse caso, gente, porque o pessoal fala assim: estética não é saúde, estética você apenas vai ganhar dinheiro. E não, gente, esse caso aqui era um menino que aconteceu também no último curso, que nós perguntamos para ele a seguinte coisa: o que te incomoda? Ele começou a contar os bullying que ele sofria. Ele não relatou em momento nenhum que era o nariz que incomodava ele. O que incomodava ele era o bullying. Quando nós mostramos o resultado para ele, esse foi um dos primeiros, e foi paciente de curso, tá? Foi um dos primeiros cursos que eu dei aqui, quando ainda a gente nem tinha aluno direito. Eu acho que as nossas turmas eram de 4 alunos, porque a gente não tinha espaço. 4 a 6 alunos. E foi legal porque o cara, quando ele viu o resultado do nariz, ele estava nervoso, teve uma diarreia no nosso banheiro aqui, deixou tudo sujo, coitado. E aí, quando ele viu o resultado dele, ele chorou que nem criança. Ele não conseguia parar de chorar. Ele
tirou foto com todos os alunos que trabalharam nele, agradecendo. Então foi um caso bem legal, bem bonito, e aí eu falo que é o orgulho da nossa profissão, né? Poder ajudar pessoas assim. Esse caso foi no meu primeiro curso de rinomodelação, foi paciente de lá. Olha que interessante. Fazer um efeito visual, tá? Não corrigir o desvio de septo dele, tem um desvio de septo ali, mas fazer um efeito visual para disfarçar aquele desvio de septo. Olha só como era torto, fazia um S aqui praticamente ao contrário, né? E olha só como ficou melhor, ainda assim uma leve assimetria, mas muito melhor, tá? Mais um casinho também de curso. Esse é o nariz que eu gosto de falar. É paciente meu, não é curso. Eu não queria fazer esse caso. Por quê? Ela tem uma depressão nessa região aqui? Tem. Mas eu falava para ela, você tem isso daqui muito proeminente. Se eu fizer preenchimento dessa região, seu nariz vai parecer que sai da testa. Ela quis fazer, fez. Resultado, não gostou. Mas eu tinha falado que realmente não era indicado, tá? Um outro nicho de paciente que nós temos aqui, paciente com características negroides, tá? É um grande número de pacientes que eu tenho com essa característica e essa paciente foi bem interessante, eu gosto de relatar o caso dela também. Por quê? Ela falou assim, Diogo, eu não quero perder minha característica negroide. Eu quero diminuir um pouco da asa do meu nariz, eu quero deixar ele um pouquinho mais empinado, mas eu quero continuar tendo minha característica negroide, porque isso condiz comigo. Então, nós trabalhamos aqui em alguns pontos diferentes, que aí é um pouco diferente daquelas técnicas, para a gente dar uma leve afinada no nariz dela e ainda uma leve empinada. Olha que lindo que ficou esse caso, tá? Aqui a mesma coisa. Hoje eu faria um ponto de diferente, também foi um caso de curso aqui, tá? Na época que a gente eu não tinha alguns cursos que mostravam essa cereja do bolo. Hoje eu faria a cereja do bolo para deixar essa ponta não tão redonda, ela ficaria até mais afilada, mais fininha, tá? Então, alguns casos aqui para vocês acompanharem. Tem muito mais casos, gente. Eu tenho quase aí 500 casos já de rinomodelação meu, mais os de curso. Então, tem muito caso aí de nariz para vocês, tá? Deixa eu responder algumas perguntas aqui antes de entrar mais para frente. Volucode Power, amo. Gente, não tem como não amar, né? Quem não viu o resultado, entra lá no nosso Instagram e vê o resultado de uma aluna nossa lá do curso agora atual, com uma sessão só. Ela mandou uma mensagem para mim que a gente até se emociona quando a gente vê o carinho das pessoas por uma técnica que realmente é muito comparada ao injetável, porque ela consegue, além de promover preenchimento, dermodescontração, bioestimulação, ela trata a pele num todo. Então realmente a gente tem muito carinho por essa técnica, é a nossa técnica realmente predileta, tá? Absorve em média em quanto tempo? Depende de tudo aquilo que eu falei lá no começo. Mas nariz, normalmente eu prometo para o meu paciente, trabalhando com viscosidades variadas ali no nariz, de 8 meses a 1 ano. Tá? Tenho vários casos que chegaram até 2 anos de durabilidade. Mas eu não prometo tudo isso, porque se você promete 2 anos, ele vai querer 2 anos de resultado, né? Então eu falo para ele que com 8 meses já é interessante ele retornar para a gente dar uma avaliada, para se precisar a gente fazer um retoque para não ter que cobrar um procedimento totalmente novo, tá? A grande complicação de processos isquêmicos, de oclusão de vaso. Aqui é um caso que eu gosto de deixar para vocês, ó. Olha só o que é um processo isquêmico, esse esbranquiçado, tá? Olha só o que é um processo isquêmico. Esse esbranquiçado, tá? Então, o que a gente tem que entender? Quando vocês mandam mensagem lá para mim com hematoma, quimose no seu paciente, e aí eu pergunto assim, quanto tempo você fez o procedimento? Foi agora à tarde. Eu vou falar, não é necrose, é hematoma. Tá? Sem ver a foto. Por quê? Se ficou roxo, gente, nas primeiras 24 horas, é hematoma. A necrose, ela vai evoluir ali, normalmente, em 36 a 72 horas. É muito tempo, tá? Então, você tem tempo para tratar processo isquêmico. Normalmente, o processo isquêmico, a necrose, ela ocorre por 2 motivos. Erro profissional e falta de acompanhamento do seu paciente
e negligência do paciente, que já aconteceu também comigo, que entrou, não chegou a necrosar, mas entrou sim em estado necrótico e a gente conseguiu reverter, tá? Então, o acompanhamento do paciente, ele é obrigatório. Você tem que fazer realmente o acompanhamento do seu paciente. Você vai lá, vai fazer o preenchimento e depois você vai conversar com ele nas próximas 24 horas para verificar se não teve nenhum processo isquêmico. Esse processo isquêmico aqui é de uma colega, aluna, e agora é colega, mais hoje colega do que aluna, que inclusive é ela que vai fazer meus procedimentos, e ela relatou que fez o preenchimento e pegou essa variação e me mandou a foto. Ela falou, eu acho que é isquêmico, né, Diogo? Eu falei, é. Só pela foto eu falei, é. E aí ela entrou com esse tratamento que a gente fala, que é a hialuronidase, 400 UTR por ponto, e conseguiu resolver o problema do paciente. Entrou ali também com corticoide, entrou ali também com, não sei se foi ácido acetilsalicílico, mas algum ativo ali que melhora a vasodilatação do paciente e conseguiu resolver esse caso, tá? E é isso para nossa aula de hoje. Acabou, será? Não acabou não, vamos fazer o caso ao vivo agora, tá? Então, pessoal, comecem aí a colocar o que vocês querem que eu faça aqui no nosso vulgo Ramon. Pessoal do Instagram, quem quiser ver o caso ao vivo agora, ó, vai lá pro YouTube, porque já era, caiu o Instagram. Encerrar vídeo. Então, pessoal, descarta, tá? Não precisa salvar, não. Então, primeira coisa que eu posso falar para vocês. Aconteceu ontem um bafafá numa live aí, que eu nem vou ficar entrando em mérito, que eu não vou mais gastar minhas energias com essas coisas, né? Mas pessoas que não tem muito o que fazer acabam querendo atacar outras pessoas por falta de ética, mas não vou ficar entrando nisso. Mas eu venho aqui como um recado para todos os profissionais que gostam do trabalho do Casal da Beleza. Você faz as suas escolhas e as suas escolhas fazem você. Então, se você realmente quer ser um profissional diferenciado no mercado, você tem que fazer as escolhas que vão levar você a ser um profissional diferenciado. Como isso? Fazendo cursos que vão realmente te deixar de maneira diferenciada, buscando formação que vai te dar habilitação para trabalhar com segurança, trazendo produtos, biossegurança, equipamentos que vão realmente mostrar que você é diferente do mercado. Então, quem faz as suas escolhas é você. E você vai se tornar a sua escolha, tá? Esse é o meu recado, que eu gosto sempre de terminar com uma frase para vocês, mas não vou terminar não. Nós vamos fazer aqui. Vamos ver aqui, ó. Boca, nariz, nariz, boca, marionete, boca, boca tá ganhando, tá? Eu vou ampliar aqui a tela e vocês vão postando aí. O que vocês quiserem eu faço. O nariz do meu boneco aqui tá meio tortinho, dá pra fazer, vai ser bem legal. Eu acho que vocês vão gostar. Ó, olheira, vai postando aí, que eu vou aumentar a câmera aqui. E aí a gente já vai fazer isso daí com vocês, o caso ao vivo, bem legal. Agora vocês estão me vendo grandão. Vamos ver se vocês vão me ver grandão aqui. Tá? E eu vou posicionar meu boneco. Marionete, olheira, boca. O pessoal tá ganhando boca aí. Tá ganhando boca. Tá ganhando. Boca ainda. Naso, geniano. Será que tá ganhando? Quem que tá? Bom. Agora, nesse exato momento, acabou a votação. Ganhou. Vou fazer aqui a contagem, tá? Na hora que entrar no seu exato momento, você me fala aí que eu faço a contagem. Porque tá atrasada a transmissão aqui, tá? Essa transmissão sempre fica atrasado. Mas eu acho que foi Boca. Eu acho que acabou sendo Boca mesmo. Boca acabou ganhando aí de lavagem, né? Boca? Vamos lá, o pessoal tá fazendo. Vamos fazer o nosso boneco aqui. Já tem nome, gente, para ele? Vocês querem arriscar um nome? O que é legal nesse meu boneco, tá, gente? Vocês acompanharem ele aqui, ó. Eu fiz 2 cortes neles para vocês, para mim poder também ver quando eu comprei ele. Um no nariz, então é legal que a gente consegue ver todas as estruturas, ó, artéria columelar passando ali, hipoderme, tem a parte muscular lá dentro, parte óssea. Olha só que legal aqui do
da bola de bichar. Bola de bichar, a artéria facial dele passa aqui dentro. Então, esse simulador que nós estamos trazendo para os nossos cursos aqui, ele é ultra real, tá? Realmente, ele é um simulador que vai te dar muito mais segurança nos nossos cursos. O que a gente notava? Que os alunos ainda ficavam inseguros no primeiro ou segundo paciente no dia de atender, nos nossos Day Clinic. Quem não sabe, o nosso curso aqui é um dia de teoria prática, onde treinava no boneco de gel. Ainda vai se manter o boneco de gel. Vocês vão levar o boneco de gel para casa de presente. Isso eu não vou abrir mão do meu curso, porque é bom para vocês treinarem em casa, tá? Mas mesmo assim, vocês vão trabalhar em simuladores ultra real, tá? Então eu acho que isso vai dar muita segurança. Ele tem realmente todas as camadas para a gente poder trabalhar. Ó, a orelha dele é molinha, ó. Ó os orelhudos aqui, ó. Então ele vai ser bem legal para conseguir, tá? Vamos lá, deixa eu olhar aqui que vocês falaram um monte de coisa. Boca. Zé Alfredo, o nome dele, tal. Quem sabe, Zé Alfredo? Gostei não. A gente tem que ser um nome bem criativo, hein? O boneco de gel, ele virou Gelson. Ó, criativo. O aluno que ganhou o nome, ele ganhou até um prêmio aqui no nosso curso, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer nele? Boca, tá? Vamos fazer a técnica de boca de contorno labial. Eu vou me achar uma posição boa para trabalhar aqui, porque eu estou trabalhando ao contrário do boneco. Então eu vou ficar atrás da câmera aqui para vocês verem o meu trabalho legal, como que está saindo, tá? Uma leve inclinação nele aqui para mim poder mexer nele. Deixa eu colocar alguma coisa aqui, porque eu não... Tô bem sincero, tá, gente? Terminei de atender e corri aqui para fazer a live para vocês. Então, isso, uma leve inclinação, show de bola. Como que a gente vai trabalhar boca do meu boneco? Primeira coisa que eu tenho que fazer nele, eu vou trabalhar nesse caso contorno, tá? Vamos fazer a parte superior do lábio dele. Eu vou entrar com a minha agulha. Eu posso fazer o pertuito aqui, ou posso vir fazendo o pertuito também no lábio do paciente. Respeita aqueles 3 milímetros de comissura labial, tá? E pode entrar aqui. Eu gosto de entrar mais aqui do que aqui, tá? Tem a técnica que a gente entra aqui, a gente faz lábio superior e inferior, mas eu gosto de fazer mais superior. Lembrando que toda vez que eu trabalho com cânula, se eu vou trabalhar com uma cânula ali 22G, eu tenho que trabalhar com uma agulha 21G. Aqui no caso não precisa, porque o boneco ele vai entrar a cânula sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. Punciono 45 graus para atingir a camada correta e entro com a minha cânula. Tem que ter o plano correto, bem superficial, e eu ando, ó, por todo o contorno do lábio até o arco do cupido do meu paciente. Olha lá, a cânula cutucando o arco do cupido no meu paciente. E aí eu vou retroinjetando o produto para fazer todo o desenho labial do meu boneco, tá? Lógico que o boneco aqui não vai projetar lábio, é só para a gente ver se realmente atingir as estruturas lá dentro ou não, tá? Mas até que deu uma leve volumizada. Fiz aqui o arco do cupido, vou fazer lá do outro lado, tá? Então, faço a punção com a agulha, 45 graus, e vou fazer a mesma coisa. Entro bem na borda do vermelhão e subo. Opa, meu boneco perfurou aqui. Até o ar. Isso acontece também nas pessoas às vezes, tá, gente? Você furar a pele. E vou até o arco do cupido dele. E venho fazendo retroinjeção da mesma maneira. Finalizei ali. Vou na coluna do filtro do meu paciente. Então, pego a coluna. Homem tem a coluna mais reta, né? Mulher mais deitada. Então, no caso dele, tá aqui. Faço a punção com a agulha. E subo desenhando todo o arco do cupido. Plano bem superficial, tá? Você vai fazer ali um plano dérmico e aí nós fazemos a volumização. Fazemos o outro lado também, não esquece de fazer a punção. Como é gel aqui, eu não preciso ficar fazendo punção. Faz a punção com a agulha, retroinjeta. Para a gente fazer o quê? A projeção desse arco. Aqui vem o grande segredo da técnica do Dr. Diogo. Então não percam, tá? Aqui eu troco.
eu não vou trabalhar com a cânula nesse ponto, eu vou trabalhar com a agulha. Ó, vocês estão pegando um grande segredo da técnica do preenchimento labial. O pessoal que fez curso presencial pode até ficar bravo comigo, mas faz parte. Eu vou entrar bem no arco do cupido e vou até a parte mediana do lábio. Olha só. E aí eu faço aquela retroinjeção, colocando o produto para subir o lábio do meu paciente. Esse ato aqui vai fazer aquele desenho do arco do cupido. Acaba aí, Diogo? Não. Depois eu vou entrar para dentro do lábio, na direção do seco e molhado, e vou retroinjetar, tirando a agulha. Esse ato vai fazer o lábio fazer isso aqui, ó. Virar, subir e abrir o lábio do paciente. Ele vai ficar viradinho, lindinho, com um lindo contorno e projetado esse filtro do paciente. E faço a mesma coisa do outro lado. Entro lá, vou na direção do seco e molhado e retroinjeto. Posso fazer isso em todo o lábio superior, se você quer virar o lábio superior. Então, vou entrando aqui a cada 2 milímetros e fazendo várias retroinjeções no meu paciente. E aí, eu consigo fazer a projeção labial. Quero ainda dar volume no lábio. Vou lá dentro no seco e molhado, no seco, tá? Entro nessa região, deposito uma grande quantidade de produto na região mais próxima à coluna do filtro e vou retroinjetando, fazendo um efeito cometa, tá? O que é um efeito cometa? Eu vou fazer aqui na minha mão para vocês verem. Ó, coloco uma grande quantidade de produto e vou fazendo, ó, como se fosse um cometinha, deixando ele mais fininho. Isso daqui vai fazer ali dar um maior volume e do lado diminuindo para manter aquele desenho do arco do cupido. Olha que legal. E repito tudo do outro lado. É uma técnica muito legal, onde a gente consegue ali dar contorno. Ó, até fiquei descabelado aqui. Volume e projeção. Um lábio completo quando a gente vai trabalhar no nosso paciente. Olha só que legal. E é isso, a nossa aula de hoje com demonstração prática em simulador. Quero saber quem gostou, quem vai querer vir fazer um lábio comigo aqui. Vou fazer um sorteio, eu acho que vou fazer o sorteio assim, ó. Quem acertar o nome do boneco, eu faço um preenchimento labial de presente. Legal? Rafaela. A Rafaela olhou pra minha cara, ela falou que já tem 15 nomes ali, ó, pra começar a sortear. Tá, pessoal? É isso a aula de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Já passamos aqui um pouquinho do horário, 4 minutos apenas, que a gente calculava 1h30 de aula para vocês. E não deixam de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, tá? Porque nós vamos ter algumas lives aqui sem avisar para ninguém, aulas mesmo. Nós vamos abastecer muito conteúdo aqui para vocês, então clica lá, se inscreve no nosso canal, ativa a notificação para vocês receberem o nosso conteúdo. Entre no nosso grupo do Telegram, lá a gente manda todas as nossas informações de curso aí, não só aqui, tá? Tanto os cursos de injetáveis. Ah, esqueci de falar. Ontem nós fizemos uma live e nós anunciamos 6 vagas com super desconto. Olha só, tava esquecendo, só que a Vanessa ia brigar comigo, tá? Tinha 6 vagas com super desconto, era quase R$ 1.400 de desconto no nosso combo de harmonização facial e toxina botulínica, injetável de agora. Eu acho que só tem mais 3 vagas, tá? Então quem tiver interesse, manda lá via direct pra gente assim, eu quero. Manda lá no nosso Instagram do Casal da Beleza, eu quero. Que aí a Vanessa vai chamar vocês e vai passar todas as informações do nosso curso, tá? O curso é agora que dia? Oi? 22 agora de maio. Então, que pessoal que é de longe, dá para se arrumar, né, se planejar de conseguir vir. Então tá longe ainda, aí falta mais de 20 dias, e passagem a gente consegue comprar por um preço bom ainda, tá? Se precisar de apoio para
hospedagem, essas coisas a gente indica aqui também. Então, não percam, tá, gente? Esse curso do dia 22, olha lá, a Vanessa colocou para vocês, 22 e 23 de maio, tá? E 24 é o de toxina. Um curso onde a gente vai ter, no dia 23, um dia inteiro de atendimento e no dia 22, um dia inteiro de atendimento, tá? Porque a gente dá a teoria da toxina antes online. Olha que interessante. Para você não vir aqui e perder tempo, você vai vir aqui fazer prática. Você vai colocar a mão na massa, atender paciente o dia inteiro, tá, pessoal? É esse o intuito do nosso curso, vocês atenderem, tá? Então, é um curso realmente focado em prática, intercorrências, tanto identificação quanto tratamento, conhecimento anatômico, fisiológico, farmacológico, é muito mais completo do que a gente passou aqui. O meu curso são mais de 100 slides, aqui a gente passou uns 20 e poucos slides, tá? Então, ele é bem legal mesmo, tá, pessoal? Aproveitem essa promoção que vocês vai valer a pena. Até porque esse valor vai subir, óbvio, tá tudo subindo. Então, é isso daí. Brigadão, uma excelente noite para todo mundo e até mais. Pediu para esperar? E até mais.